sexualidade nos adolescentes, vai contar tudo sobre o hormônio feminino e falar sobre as mulheres de mais de 40. Você não pode perder. Órgão 1, o desafio em ser completo. Saúde feminina, oferecimento. Órgão 1, o desafio em ser completo. Oi, minha amiga, que bom estar começando um programa de saúde feminina pela sua rede Mulher de Televisão. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Aqui é saúde mesmo, não é doença feminina não, viu? Sabe por quê? Porque a gente precisa de saúde e de alegria na vida, não é? E hoje, agora, no final desse século, quase tudo tem cura. E o que não tem cura, quase tudo também tem controle. Mas mais do que isso, tudo tem prevenção. Você pode se prevenir, se você estiver bem informada, você vai levar uma vida muito mais legal. Nesse nosso primeiro programa, nós vamos estar falando de adolescência, entre outros assuntos. Nós estivemos lá em Porto Alegre, eu quero mostrar para você as imagens, só um pouquinho, só para você pegar o gostinho. Estivemos em Porto Alegre cobrindo o Encontro Nacional dos Adolescentes. É o 9º ano que isso acontece. É o 9º Encontro Nacional dos Adolescentes. Olha aí que beleza. Adolescentes multiplicadores, afetivos, que sabem o que querem, que estão procurando respostas, não é? Estão procurando soluções para a sua vida, estão preocupados com a sociedade, com a relação entre eles. Uma alegria. Foi uma experiência maravilhosa para todos nós da nossa equipe estar com esses jovens multiplicadores. E nós vamos falar sobre a sexualidade na adolescência, mas nós vamos falar também sobre os hormônios, né? Quem são esses hormônios femininos? Nós falamos tanto disso, terapia de reposição hormonal, tomar hormônio na pílula anticoncepcional. Você sabe o que é esse hormônio e que papel ele desempenha no seu corpo ou faz você desempenhar na vida? Pois é, eu também não sei, mas nós vamos saber já já. E para encerrar esse programa lá no final, nós vamos falar do quê, hein? Daquela mulher maravilhosa, ó, essa aqui. Essa mulher de mais de 40, que é assunto em todo lugar, ó. No Brasil e no exterior também. Porque realmente nunca existiu uma mulher de mais de 40 como nós, né? Então você fica ligadinho aí que a gente vai para aquele intervalinho e volta já já. Eu quero fazer um convite para você. Quero que você venha aqui em casa. Na Casa São Paulo. Um dos programas mais comentados da atualidade. Produtos, serviços, o que existe de melhor para você ter qualidade de vida. Muito humor, convidados maravilhosos. Tá vendo? Só falta você. De segunda a sexta, das 17h30 às 19h30. De segunda a sábado, reprisando, das 8h30 da manhã às 10h30. Não tem desculpa. Tô esperando você aqui. São Paulo. Tá bonito, seu José. Agora o sorriso. 1 milhão de pessoas no Brasil se mantêm com o benefício assistencial que recebem do governo, através do Ministério da Previdência e Assistência Social. Idosos e portadores de deficiência sem renda própria recebem um salário mínimo por mês. Uma ação que faz parte do maior programa de renda mínima do mundo. Pronto, dona Maria. Sorria. A gente está onde o Brasil mais precisa. Quer saber o que é ficar na fila do banco de olhos para conseguir uma córnea? Fazer um transplante e voltar a enxergar? É só sentar. Sentar e esperar. Esperar. Esperar 4 anos. E o que é pior? No escuro. Bebida e direção juntas. Uma mistura estupidamente gelada. Não dirigir quando beber. Esse é o código.
Um lançamento de fé e esperança. Bispo Marcelo Crivella em seu CD O Mensageiro da Solidariedade. Ao comprar este CD, você estará contribuindo com o desenvolvimento do Nordeste. Segunda-feira, tudo sobre a saúde e o comportamento do seu filho no Jornal do Nenê, às 15 para as 8 da manhã e às 4:30 da tarde, aqui na Rede Mulher. Não é, meu filho? É isso aí. Para conversar um pouquinho sobre sexualidade na adolescência, nós trouxemos para você a doutora Tânia das Graças Santana. A doutora Tânia é médica, ginecologista, chefe do setor de sexualidade do Hospital Pérola Byton, que é um hospital aqui em São Paulo conhecido por sua atenção integral à saúde da mulher. E o doutor Maurício Pernambuco, que é médico, psiquiatra do Centro de Saúde Escola da Barra Funda. Como é que é, Maurício? Centro de Saúde Escola Barra Funda da Santa Casa de São Paulo, né? E você trabalha com adolescentes lá? Adolescentes. E crianças. E crianças. Pois é. Então, para a gente começar essa discussão, vamos dar uma olhadinha no que os adolescentes pensam e dizem sobre iniciação sexual. Sexo não é só pênis, vagina. Eu acho que envolve muita coisa quando você decide transar. Porque a partir daí você vai conhecer coisa nova, ter que conhecer o outro. E aí você vai transar simplesmente por transar por pressão. Não, acho que você tem que estar com vontade certa daquilo que você quer. E o legal também é que é um processo, igual a Neide falou, que o sexo ele envolve etapas, que seria assim, o conhecer, o conversar, o saber dos sonhos da outra pessoa, o abraçar, o beijar, o toque. É toda uma fase, isso tudo é sexo. Eu acho que a iniciação sexual começa um pouco pela pressão dos próprios amigos. Por exemplo, um menino que é virgem, chega numa roda de amigos, ele chega, tu já transou, aí ele vai ter vergonha de dizer que não transou, que é virgem. Então isso é um preconceito, já forma uma força de preconceito, sob pressão. Um pouco é pela pressão, um pouco é por outra que assim, que quer descobrir como é, se é bom, se é ruim, se dói, se não dói, quer descobrir assim como é que é seu corpo, se está entregue, se está pronta, se está assim, consciente para fazer. Cada povo tem o seu tempo certo, assim como os índios também. A idade do sexo não vem a se tardar. No máximo 12 anos, as índias podem já ter sexo assim quando vem a primeira menstruação. E daí então, é normalmente como qualquer uma pessoa adulta já. Então, a vida sexual não é você começar a transar. É você ter responsabilidade, consciência de que você tem que cuidar de um monte de outras coisas, não só da relação sexual. Tá vendo? Tem que cuidar de um monte de outras coisas, não só da relação sexual. O sexo não é só pênis e vagina. Parece que os nossos adolescentes multiplicadores sabem das coisas, né, doutora? Seria bom que todos fossem assim, mas na verdade é um grupo que está tentando, né, descobrir as coisas e entender melhor a sexualidade. Mas, infelizmente, isso não é para todos em todos os lugares do país, né? Ainda tem muito preconceito, ainda tem muita dificuldade, né? Como que você vê isso, Maurício, a iniciação dos jovens, assim, de uma maneira geral? É sempre igual? É como foi a nossa? Não, sempre igual não é, né? Eu acho que é assim, chega um momento em que biologicamente existe o disparar do processo, né? E daí as pessoas assim, estão sentindo aquela pulsão, aquela força de vida dentro delas brotando, né? Isso dá uma vazão para isso, dá uma canalização disso para o caminho certo. É bem complicado, né? Porque não é uma coisa assim, socialmente a gente tem um monte de regras culturais que dificultam muito essa iniciação.
Como é que você vê, Tânia, isso? Você está todo dia no consultório, você estava falando aqui antes da gente começar sobre as adolescentes que você está atendendo, grávidas, tudo. Como é que você está vendo essa iniciação? É melhor que a sua, por exemplo, ou que a minha, do que a nossa geração foi? Olha, eu acho que sim. Eu acho que atualmente está melhor do que na minha época, porque era tudo muito subterfúgio e nós fomos vítimas, uma geração vítima de muita repressão sexual. Eu estou pegando agora os adultos com queixas sexuais que foram vítimas dessa repressão, não conheceram o corpo, né? Foram reprimidos. Então, se a pessoa não conhece o corpo, como é que vai ser esse relacionamento depois com o outro? Né? Se a própria pessoa não se toca, não, né? Foi podada para isso. As mães, né, podavam as meninas para se tocarem, principalmente as meninas. Os meninos foram estimulados, né? Você vê o garotinho falando aí, né? Nós temos, eles são também oprimidos, eles são obrigados a transar, né? Senão fica ridicularizado. E a menina é o contrário, ela tem que se resguardar. E como é que fica isso? Mas, por outro lado, se a menina tem que se resguardar e a nossa cultura ainda passa isso para as meninas e as mães, e os pais passam, as famílias passam isso, por outro lado, a família deve ficar muito, assim, perdida quando vê, por exemplo, o estímulo que a sociedade dá para o sexo, na nossa própria televisão, em tudo. E aí, como é que faz? Você vê que cada vez a iniciação sexual está sendo mais cedo, né? Porque as meninas estão menstruando mais cedo. Isso é uma coisa que ela já fica atenta à sexualidade, à genitalidade, que a sexualidade é tudo, né? Mas, enfim, do toque, da sensualidade, do prazer sexual genital. Então, isso cada vez está se iniciando mais cedo por conta disso, né? E a mídia, né? Está aí a mídia estimulando as meninas. Agora, de qualquer maneira, você vê que tem uma procura, uma busca. Elas procuram, agora já os ginecologistas que estou falando isso aí, de uma certa classe média em diante, né? Porque também nós temos as meninas de rua e tudo mais que estão aprendendo na vida, né? De uma maneira distorcida, inclusive, né? Com abuso sexual, etc., que a gente sabe. Isso, aliás, isso em qualquer classe social, né? Então, você vê, elas estão buscando, as meninas que você apresentou, você vê que elas já são conscientes, né? E sexo não é somente pênis, vagina, é muito mais do que isso, exato. Ela está canalizando essa sexualidade de uma maneira que vai ser prazerosa e de uma maneira correta, né? Para a felicidade nesses adolescentes, pelo menos neles, nós sentimos uma preocupação muito grande no resgate do afeto. Entendeu? Porque o sexo, como está sendo vendido, é o sexo pelo sexo. Sexo com afeto é melhor do que sexo só sexo, quer dizer, teoricamente, pelo menos, né? Então tem essa mentalidade. Mas eu acho que tem uma grande dificuldade que é na hora realmente de conhecer o corpo. Por isso a doutora Tânia trouxe o famoso pornofix. E ela vai mostrar para você um pouquinho, pra gente ter, porque nós mesmas, nós não estamos falando só das adolescentes, as mulheres maduras também não conhecem o seu aparelho que está ali, né? E engraçado que na medicina só se pode falar em sexualidade se for de uma forma científica, né? Se for da forma prazerosa, parece que ainda existe esse bloqueio na medicina. E a gente tem que estar mostrando realmente que a busca do prazer, dos 5 sentidos, está alerta para poder, né, desencadear uma relação sexual prazerosa e tudo mais. Então, tudo aquilo que foi podado na infância e na adolescência, que os pais têm medo, eu tenho impressão da crítica dos parentes, dos vizinhos, né, de que as meninas têm essa iniciação sexual, ao contrário, eles deviam deixar a menina se conhecer, né? Conhecer o corpo, saber as zonas erógenas e canalizar isso para uma coisa mais sadia, mais certa, né? Mas, Maurício, por exemplo, o que a doutora está dizendo é complicado para uma mãe ou porque essa é uma força libertadora que ela está falando. Exatamente. Né? A força do prazer é uma força que está lidando com os instintos, né? Com o lado dos instintos. A sociedade está vivendo sempre o equilíbrio entre os nossos instintos. Viver socialmente é isso, né? É equilibrar os nossos instintos com a vida comum, com respeito ao outro, E daí, a regra social sempre foi muito repressiva em relação ao sexo. Essa coisa que você estava falando da mídia agora, estourou por causa da AIDS, basicamente, né?
Teve a revolução sexual dos anos 60 também, é verdade. Mas essa liberdade de manifestação na TV, para se falar com criança de 8 anos, com saber o que é camisinha e saber o que tem que fazer, isso foi uma necessidade que a AIDS impôs. Quer dizer que, pelo menos a gente pode dizer que foi um lado positivo da presença de uma doença tão triste? Não. Obrigou as pessoas a encararem de outra maneira o sexo? Você fez dessa maneira? Obrigou a abrir a discussão, né? O que não quer dizer, o fato da discussão está aberta, quer dizer que a coisa é bem encarada. Eu acho que essa questão individual de lidar do impulso com os limites da realidade é individual de cada um, e é esse o problema que a gente tem que estar encarando e vivendo. E eu acho que a mídia não faz isso, né? A mídia dá muita informação. Só joga, né? Só joga. Então, muita informação não quer dizer muito conhecimento. E nem informação, né? Informação. Pois é, por falar em informação e informação, vamos ver mais um pouquinho dos depoimentos dos nossos adolescentes multiplicadores, agora sobre prevenção. Antigamente as mulheres tinham que se preocupar com virgindade, hoje a gente tem que se preocupar com AIDS. Então são coisas diferentes. A preocupação das adolescentes há 30 anos atrás é completamente diferente da preocupação de hoje. Elas não tinham tantos casos de AIDS, elas não precisavam se preocupar com isso, porque elas só iam começar a transar no casamento. A gente não. A gente tem que se preocupar com AIDS, com gravidez, com DST, e com mais um monte de coisas que vão estar enfiando dentro da nossa cabeça. Numa relação tem que ter todos os cuidados mínimos, que é usar camisinha, que é por causa que pode pegar AIDS, porque qualquer um pode ocasionar de ter, isso aí não adianta, então você tem que usar, tem que se prevenir. Prevenção é uma coisa que hoje ela é básica, não existe mais grupo de risco e sim comportamento de risco, né? E trabalhar a autoestima do adolescente, a gente se gostar, quando a gente se gosta a gente se previne, a gente não quer ficar doente, a gente não quer passar mal, então se a gente se gosta de verdade, se a gente tem autoestima, a gente vai usar camisinha, a gente vai se prevenir e a gente vai procurar cada vez melhor as coisas boas para o nosso corpo. Tá vendo? Preocupação com a prevenção parece que existe. Mas será que existe essa prevenção? Será, doutores? Doutora Tânia, doutor Maurício, nós vamos saber isso, mas é no nosso próximo bloco. Só que antes de encerrar, eu tenho um recado para você que está me assistindo. Olha aqui. Esse aqui é o livro Travessia. É um livro que diz coisas muito boas, dicas muito boas para as mulheres viverem melhor depois dos 40. No outro bloco, vou dar o telefone. Você ligando, você ganha na sua casa, inteiramente grátis, o livro Travessia, de autoria dos doutores Nilson Roberto de Mello, César Eduardo Fernandes e Salinho Eba. Vamos para aquele intervalinho, voltamos já já. Nesta segunda-feira, meia-noite, o 25ª hora, vai falar sobre um outro assunto do seu interesse: as novas técnicas de reprodução humana. A biotecnologia e a engenharia genética já estão à disposição de pais e mães que querem que seus filhos tenham esta ou aquela determinada característica física. E como ficam os princípios éticos desta questão? Assista ao nosso programa nesta segunda, meia-noite. Até lá. O trânsito mata milhares de pessoas todos os anos. Vidas que poderiam ter sido salvas com apenas uma atitude: bom senso na direção. Quem não respeita o código acaba jogando fora algo mais valioso. Respeitar a vida. Esse é o código. A Arod, Escola de Idiomas e Informática, leva até você cursos de inglês, francês, alemão e espanhol. Turmas de no máximo 10 alunos, aulas com recursos audiovisuais, literatura para a terceira idade, horários totalmente flexíveis. A Arod oferece ainda cursos de 20 horas para viagens para o final de ano, reforço escolar em inglês e alemão. Em computação, a Arod ministra aulas com os programas mais usados no mercado, do nível básico ao avançado, um aluno por micro, e aulas 100% práticas. E se você disser que conheceu a Arod através da Rede Mulher, terá 30% de desconto em qualquer um dos cursos. Arod, Escola de Idiomas e Informática. Ligue 5181-5561. Ligue agora, não perca essa oportunidade.
sinal vermelho não é vermelho por acaso. Obedecer a sinalização. Esse é o código. Estreia segunda-feira às 8 da noite um programa diferente, destinado às mulheres modernas como você. Nova Mulher, entretenimento, informações sobre o mercado de trabalho, comportamento, agenda cultural e as últimas novidades no mundo das artes, espetáculos e shows. Não perca, Nova Mulher, de segunda a sexta às 8 da noite. Seu programa Saúde Feminina, hoje discutindo a sexualidade na adolescência, entre outros assuntos. Quando nós saímos, né, fomos para o intervalo comercial, estávamos falando sobre prevenção, né? Parece que os adolescentes, pelo que a gente viu nos depoimentos ali, sabem que tem que se prevenir. Mas será que sabem como? Será que realmente tem que se prevenido, doutora? Então, né, faz parte dos educadores estar mostrando, né, o conhecimento do corpo, né? A pessoa é que tem que ter responsabilidade sobre o corpo dela, colocar essa responsabilidade para o outro, né? Dar essa responsabilidade para o adolescente. Então, você vê, o conhecimento do corpo, mostrar, no sentir como é que se toca, né? Mostrar como é que a gente... Poucas pessoas têm ideia de como que a gente é por dentro, né? O útero, né? As trompas, o ovário, o canal vaginal, a genitália externa, né? Como é que fica. E eu sempre tenho esses objetos em cima da mesa, que elas próprias já vão se tocando, mas o que é isso aqui na curiosidade, já vão aprendendo, né? E depois ela passa para o corpo dela, ela vai ter a curiosidade de conhecer o próprio corpo. E o mais importante da gente estar falando sobre a prevenção, para não ter aquela conotação negativa da sexualidade, que é a gravidez indesejada, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e colocar isso, ela tendo conhecimento, e sendo bem orientada e fazendo parte do dia a dia dela, ela introjetando esses conhecimentos, né? E não basta a informação, porque pode entrar por aqui e sair por aqui. É verdade. Né? Então ela tem que ser uma coisa do dia a dia da menina, né? Os pais, a família, faz parte disso também. Todo mundo fala assim, minha filha, você vai para a escola, tome seu leite, bote o agasalho, mas ninguém fala, você já tomou sua pílula? A camisinha tá na bolsa? Tá levando a camisinha? Então isso é que é o dia a dia, isso vai, né, do hábito de usar isso. Então, e o preconceito de usar a camisinha, por exemplo. Então, mesmo que a menina escolha um método contraceptivo qualquer que ela possa tomar, ou a pílula anticoncepcional, né, ou injetável, ou os métodos de barreira como o diafragma, esse que está aqui, o diafragma, né, a esponja, né, enfim, qualquer método que ela escolher, 50% da responsabilidade é dela. Os outros 50% é do rapaz. Então, tem que dar essa responsabilidade para ele também. E ele vai usar a camisinha. Né? Quer dizer, então, aí os dois têm que se prevenir mesmo. A menina tem que estar ou com seu método para prevenir a concepção, ou seja, diafragma, ou DIU, ou enfim, o método que ela escolher junto com o seu médico. Isso. E o rapaz tem que estar usando camisinha, claro. Tem que ser dupla segurança. E a responsabilidade, isso é muito importante, passar essa responsabilidade. E negociar a camisinha, porque a nossa sociedade é muito preconceituosa com relação à camisinha masculina, né, o preservativo. Então, a menina vai ter que seduzir o rapaz, mudar essa concepção. É chupa-bala com papel. Gente, vamos parar com isso. Não é por aí. Isso aqui é um objeto erótico. Funciona como objeto erótico. A camisinha. A camisinha, o diafragma, manipula o órgão genital. É uma coisa que dá uma sensualidade, que dá um erotismo na relação. Então, é ver isso aí como um objeto erótico. Entendeu? Isso deve ser muito difícil para pais, para a nossa geração, para o pessoal mais velho. E os adolescentes, será que conseguem fazer isso, Maurício? Conseguem realmente? Essa prevenção tem a ver com autoestima, como disse Fernando ali na nossa matéria? Tem a ver. Mas tem a ver, nesse sentido, assim, a informação funciona se a pessoa tiver uma base para usar essa informação. E aí eu acho que entra o papel da família. A vivência da sexualidade vem desde criança. Se isso é reprimido desde criança, no adolescente, não adianta você dar informação para ele, né? Porque aquilo está estourando. E na hora que estoura do jeito que estoura. Assim, porque assim, não adianta a gente proibir o ato sexual. Não é esse o objetivo. O objetivo é conseguir que o ato sexual seja feito com segurança. Né? Para você conseguir isso, a pessoa precisa ter uma base de
poder estar experimentando, inovar uma coisa nova e ter cabeça sim, para poder parar e pensar na segurança. Para isso acontecer, isso tem que vir de antes. Então, basicamente, a prevenção funciona quando a coisa é muito anterior. É a infância, uma infância bem conduzida que leva a um adolescente seguro. Tá vendo? Nós temos alguns depoimentos também com os educadores, os multiplicadores dos adolescentes lá no ENA, o 9º Congresso, o 9º Encontro Nacional de Adolescentes. Vamos assistir. Hoje o adolescente não quer que ninguém mais fale por ele, né? Eles querem falar, eles precisam da gente sim, mas eles querem ter vez de voz. Eu acho que primeiro a gente tem que se permitir vivenciar no nosso corpo, né, a emoção que nem sempre quando adolescente a gente pode vivenciar, porque a gente vem de uma geração muito reprimida, né? Então às vezes gera até conflitos, essa coisa assim, eu estou trabalhando coisas que eu não pude vivenciar. Eu acho que sobre o preconceito que o próprio educador juvenil tem, ele tem que ser trabalhado antes por ele, para que ele não passe esse preconceito para o grupo, para que ele não influencie o grupo de uma maneira negativa. Se o educador juvenil não tiver ou não colocar esse tipo de preconceito dentro do grupo e trabalhar de uma maneira sadia com o grupo, esses preconceitos que a sociedade brasileira coloca em cima do sexo, das pessoas deficientes, das minorias, podem ser desmistificados e podem já até acabar. O movimento de adolescentes com o qual nós trabalhamos tem nos ensinado, basicamente, a questão da sexualidade é a questão da afetividade, do prazer na relação com as pessoas com quem nós nos encontramos. E isso, então, é o norte para nós. No reeducar a questão da sexualidade, mais do que sexo, sexualidade, é retomar os vínculos, retomar o prazer de estar junto, retomar as questões de afeto, retomar as questões de reconhecimento, quem que é outra pessoa, quem sou eu, é poder ter a minha identidade e não ter que se misturar na identidade do outro. São duas pessoas que se encontram. A minha vida sexual e assim, das meninas da minha idade, os adolescentes, os jovens da minha idade, com certeza vai ser muito diferente da vida sexual das nossas mães. Porque na época delas, a rigidez sobre virgindade, essas coisas era muito forte. E com a gente não é tão cobrado isso, né? A gente tem que ser virgem, mas já está super liberado. A gente tem que também saber trabalhar com as diferenças, né? A mulher é diferente do homem, é sim, mas não é menos capaz ou inferior ao homem. Todos somos iguais e todos temos funções diferentes. Cabe a cada um determinar o que é melhor fazer para si, o que é melhor fazer para o outro. E tem que lembrar sempre dos 3 R's. Respeito por si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade por suas ações. Bonito, né? De dizer bonito, de fazer, vamos ver se a gente vai conseguir tudo isso, principalmente esses benditos 3 R's, né? Nós temos muita coisa para falar de sexualidade na adolescência, com o Dr. Maurício, com a doutora Tânia, que vão voltar aqui em outras oportunidades. Nós queremos falar sobre gravidez indesejada, gravidez na adolescência, tudo isso, né? Mas hoje deu para a gente ter uma visãozinha de que as coisas estão caminhando, talvez para uma maior alegria, para uma maior espontaneidade no sexo. Eu posso ter essa esperança? Claro, né? Com a orientação, os pais também se conscientizando, né? Respeitando a sexualidade dos seus filhos, saber que isso existe, que é uma coisa que ele nasce com isso e respeitando isso. Eu acho que, mas que beleza essa história dos multiplicadores. Eu acho que é uma coisa para toda a sociedade estar pensando, né? A partir de educar os educadores e os educadores passar isso para os adolescentes, para eles serem multiplicadores. Eu achei isso realmente fantástico, que isso realmente tome pelo país inteiro, né? Porque quando o adolescente chega querendo iniciar a sua vida sexual, entender, não é para sofrer, é para ser feliz, né? Então é isso aí. Como é que ele vai ser feliz? Se ele tiver a consciência dos riscos e poder exercer sua sexualidade de uma maneira plena, sem medos, né? Sem essa negatividade das doenças e tal. Com segurança não vai ter doença, não. Vai ter só alegria. Maurício. Eu acredito que a gente está tendo melhores condições de melhorar as condições de vida
da gente, como um todo. E os pais têm que pensar com mais carinho, né? Em deixar para lá o que passou na vida da gente, no preconceito. Doutora Tânia Santana, doutor Maurício Pernambuco, muito obrigada pela presença. Olha aqui, não falei que eu ia dar o telefone? Está aqui o livro, ó, o livro Travessia, Como a Mulher Pode Viver Melhor Depois dos 40. Para ganhar esse livro, liga para 288-6098, deixa seu nome e endereço e já ganhou o livro, vai receber em casa. Vou falar de novo, 288-6098, tá? A gente vai para aquele intervalinho e volta já já. Nesta segunda-feira, no Baixas Calorias, uma salada tropical super diferente. Canicama, salsão, maçãs, numa montagem super bonita para você poder presentear quem você gosta. Não deixe de ver no Baixas Calorias. Antes de viajar, faça a revisão. Certas peças não têm troca. Cuidar da manutenção do carro. Esse é o código. A Arod, Escola de Idiomas e Informática, leva até você cursos de inglês, francês, alemão e espanhol. Turmas de no máximo 10 alunos. Aulas com recursos audiovisuais. Literatura para a terceira idade. Horários totalmente flexíveis. A Arod oferece ainda cursos de 20 horas para viagens para o final de ano. Reforço escolar em inglês e alemão. Em computação, a Arod ministra aulas com os programas mais usados do mercado, do nível básico ao avançado. Um aluno por micro e aulas 100% práticas. E se você disser que conheceu a Arod através da Rede Mulher, terá 30% de desconto em qualquer um dos cursos. Arod, Escola de Idiomas e Informática. Ligue 5181-5561. Ligue agora. Não perca esta oportunidade. Esquadra. Tecnologia e profissionalismo. 10 de novembro, aniversário da Esquadra. ...177 anos, garantindo a nossa soberania nos mares do país. Marinhas do Brasil. Nesta segunda-feira, no nosso Universo Feminino, vamos falar sobre quanto uma família precisa desembolsar por ano para manter o filho em uma escola particular. Vamos também bater um papo para tentar descobrir quantas vezes é possível amar. Você já pensou nisso? Tudo isso e muito mais, e eu espero vocês. Seu programa Saúde Feminina agora vai conversar sobre hormônios. Será que você sabe que bicho é esse? Que negócio é esse? O que é um hormônio, não é? A gente fala tanto de reposição hormonal na menopausa, o hormônio que a gente toma na pílula anticoncepcional, o hormônio que nosso corpo fabrica ou não fabrica, ele determina ou não determina, eu não sei. Quem sabe tudo isso é o professor Eliano Pellini, que é ginecologista e também é professor da Faculdade de Medicina do ABC. Eliano, e aí? O que acontece com as mulheres, assim, por exemplo, aqui como nessa figura, quando elas começam a virar mulher? Bom, Isabel, uma satisfação estar falando sobre hormônios, uma coisa que todos nós temos desde o nosso período de transição da infância para a adolescência e que, infelizmente, nas mulheres se abandona no momento da menopausa. E do lado masculino, nós mantemos hormônios masculinos, tipo testosterona, até o final da vida. Os hormônios são mensageiros. Como todo mensageiro, ele pode ser veloz, pode ser lento. Mas ele é o mensageiro dos nossos instintos em direção ao ambiente. É a forma como nós nos relacionamos com o ambiente. Nos animais primitivos, não havia nenhuma função intelectual, nem neuronal, nem puramente elétrica. Havia apenas instintos transferidos por mensageiros que passam pelo sangue. A palavra hormon vem do grego e significa atração. Atração que anda pelo sangue. Esse nome é dado por um médico grego que trabalhava em Roma, chamado Galeno, 110 anos antes de Cristo. Ele vê uma cadela atraindo seus machos à distância.
E nos animais que andam de 4, os hormônios que saem pelos orifícios vaginais e pelos orifícios anais desses animais são atraentes aos parceiros, porque eles cheiram através de uma ligação entre hormônio e ferormônio. Quer dizer que quando nós, seres humanos, falamos que o sexo é uma coisa de pele, de química, de cheiro, nós não estamos falando bobagem nem em sentido figurado, nós estamos falando literalmente? Normalmente, o homem moderno, ele perdeu muito a capacidade de índice olfativo. Nós hoje somos muito mais visuais do que treinados para reconhecer olfato. Mas há animais especializados nesse campo, como o próprio cão, que é capaz de identificar 5.000 aromas diferentes a distâncias de 3, 4 quilômetros. Então é evidente que se nós pensarmos na nossa pele, nós temos apenas 3 tipos de gorduras na pele que se passam pelo odor. São chamados ferormônios. A essas 3 gorduras se unem os hormônios masculino e feminino. Isso significa que nós humanos temos poucas diferenças de cheiro. Mas são diferenças tão sutis que ainda hoje, apesar de nós sermos sapiens e sapiens, podemos identificar pela proximidade. Não pela pele, talvez, mas pelo próprio fato de nós sentirmos essa sensação afetiva ou sexual quando estamos perto. Quer dizer, funciona, né? Tem a atração dos hormônios. E aí, esse hormônio, quando ele aparece, o que ele determina no corpo da mulher? O que ele muda? O que ele faz? E que hormônio é esse? Bom, Isabel, você estava mostrando uma imagem, essa é uma pintura feita por Edvard Munch. Esse pintor é um pintor que trabalha muito com sentimentos humanos. Ele tem um lado realista, que é o que a gente vê em cor, e tem um lado sensitivo e subjetivo, que é o que a gente vê em escuro. Nesse quadro que ele chama de A Puberdade, isso é do final do século XIX, ele desenha a menina se transformando. A menina que tem uma sensação de vergonha, primeiro, porque esconde a sensação de estar menstruando, e uma sensação ao mesmo tempo no rosto, com os olhos bem abertos e as maçãs do rosto bem vermelhas, mostrando uma sensação de sexualidade latente que começa a circular pelo sangue. Essa transição nas meninas é muito nítida. O momento em que ela larga a ideia de infância para entrar na ideia de puberdade, onde ela começa a menstruar e começa a mudar o corpo, e ela percebe que esse hormônio que está fazendo ela diferente é atraente ao olho masculino. As meninas percebem nitidamente quando os meninos começam a prestar atenção nelas. Tanto que, na primeira instância, elas são obrigadas a usar a pasta na frente do busto, assim, ou o moletom por cima dos ombros, escondendo as mamas. Um pouco mais distante, elas usam o moletom amarrado na cintura para esconder o quadril que está aumentando. Até um determinado momento, enquanto elas se identificam como mulher e esse hormônio está circulando em intensidade alta, quando elas realmente ali se expõem e causam no macho ou nos parceiros masculinos essa sensação de brilho. A palavra desejo, desidério em latim, tem no meio uma sigla CID, que é uma palavra latina que significa desejo ou brilho. Então, quando os homens veem uma mulher, por exemplo, desabrochando pelos seus hormônios, eles sentem o que o hormônio feminino representa, que é brilho. Se você olhar essa outra imagem que eu trouxe de estrogênio, essa é uma imagem de uma molécula de hormônio feminino vista por luz polarizada, em forma de cristal. Dá para ver que as mulheres têm como se fosse um quadro impressionista no seu sangue. Elas são realmente cor-de-rosa. Elas têm uma sensação altamente atraente. Os homens não têm esse hormônio. Enquanto os meninos fazem testosterona, que é um hormônio diferente, mais azul, mais tenso, mais duro, que transforma os meninos em indivíduos musculosos, peludos, quanto mais brucutu, melhor. As meninas são transformadas pelo estrogênio numa estrutura delicada, afetiva, receptiva. E esses dois hormônios completamente diferentes um do outro é que fazem aquilo que nós chamamos de atração, que pode ser inicialmente sexual e que espera-se que se transforme em afetiva quando essa relação se completar. E, de repente, a mulher vai perder esse seu hormônio. Esse hormônio que a transformou em tão bonita, em tão sexy, em tão brilhante, como você diz, ela vai perder quando ela chegar lá na frente, nos 45, 50, ou ela vai perdendo mesmo, essa produção vai baixando a vida inteira? Como é que é? Normalmente a mulher tem um ciclo, 15 dias de produção estrogênica, e 15 dias após a ovulação de produção progestacional, um hormônio cujo objetivo é, havendo a gravidez, manter esse ovo protegido dentro do útero. Isso faz com que as mulheres que menstruam tenham vida cíclica. Então, 15 dias de extrema sensação afetiva e receptiva e 15 dias depressivos, o que a grande maioria caracteriza como aquilo que se chama de tensão pré-menstrual.
Infelizmente, as mulheres têm um número de óvulos selecionados pela natureza. Ao nascerem, elas têm mais ou menos 1 milhão de óvulos. E ao menstruarem a primeira vez, naquilo que nós chamamos de menarca, elas têm 400 mil óvulos ativos que serão consumidos durante a vida, tentando fazer filhos. Os números são enormes, 1 milhão, aí cai para 600 mil, quer dizer... Infelizmente, cada vez que uma menina menstrua, uma mulher menstruando, ela perde 1.000 óvulos. E um desses óvulos é o que consegue ovular para ser fecundado. Ao chegar na faixa dos 50 anos, gastando 1.000 óvulos por mês, numa média de 400 menstruações ano no total, essa mulher não terá mais óvulos. E a natureza faz uma seleção desse grupo feminino, retirando a chance de ter filhos e retirando, e aí sim, infelizmente, a chance de ela manter os seus hormônios femininos até o fim da vida. Felizmente, hoje, com a terapêutica de reposição hormonal, nós conseguimos, não digo corrigir, mas conseguimos adaptar essa mulher moderna a um novo ambiente que se espera de uma mulher mais saudável, mais longeva e, ao mesmo tempo, mais feliz. E mais bonita também, não? Sim, é interessante que, para nós ginecologistas, o César vai estar falando em seguida sobre isso também, o conceito estético nos preocupa um pouco. As mulheres não devem receber hormônios com objetivo estético. Elas devem receber hormônios com objetivo de crescimento emocional. Acho que existe realmente uma inteligência hormonal, além da emocional, que se misturam muito. O estrogênio faz essa mulher não ficar bonita por fora, não é uma casca. O estrogênio faz essa mulher pensar melhor, sonhar, sonhos em que ela participa do sonho. E faz os homens sonhar. Acho que esse binômio, acho que mulheres presentes a um homem sem hormônio dá uma sensação de que ela está triste. E os homens só são felizes quando as mulheres têm bom humor. Acho que o estrogênio tem que ser visto assim, causador de bom humor. Tá vendo? Isso você não esperava, né? Um hormônio que também é causador de bom humor. É o nosso hormônio feminino, o estrogênio. Doutor Eliano Pellini, muito obrigada por toda a sua explicação sobre hormônios, pela sua presença. E você sabe, né, minha amiga, quer ganhar o livro Travessia, como a mulher pode viver melhor depois dos 40 anos? É fácil. Você telefona para 288-6098, deixa seu nome e endereço e recebe na sua casa o livro Travessia. Tá bom? A gente vai para aquele intervalinho e volta já já. Eu quero fazer um convite para você. Quero que você venha aqui em casa, na Casa São Paulo. Um dos programas mais comentados da atualidade. Produtos, serviços, o que existe de melhor para você ter qualidade de vida. Muito humor, convidados maravilhosos. Tá vendo? Só falta você. De segunda a sexta, das 17h30 às 19h30. De segunda a sábado, reprisando, das 8h30 da manhã às 10h30. Não tem desculpa. Estou esperando você aqui. Esquadra. Tecnologia e profissionalismo. 10 de novembro, aniversário da Esquadra. ...177 anos, garantindo a nossa soberania nos mares do país. Marinha do Brasil. Dicas de beleza e saúde Vita Velho. A dica de hoje sobre acne. Cravos, espinhas, pele seborreica, o grande pesadelo do jovem. Lave o rosto várias vezes por dia. Evite espremer as espinhas. A linha anti-acne oferece um tratamento adequado para você. E mais uma dica. A máscara secativa clareia e cicatriza a sua pele. Vita Derby, em lojas exclusivas ou nos melhores cabeleireiros e esteticistas de sua cidade. Árido, desolado, deserto, desertificação. Tragédia para o meio ambiente. Sacrifício para o homem. 155 países reunidos no Brasil em busca de soluções na terceira Conferência das Nações Unidas de Combate à Desertificação e à Seca. Segunda-feira, tudo sobre a saúde e o comportamento do seu filho no Jornal do Nenê, às 15 para as 8 da manhã e às 4:30 da tarde, aqui na Rede Mulher. Não é, meu filho? É isso aí.
sabe, minha amiga, a primeira vez que eu ouvi falar de climatério, menopausa, faz uns 15 anos, assim, que eu ouvi um médico falar sobre isso, eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, vai acontecer toda essa série de tristezas enormes com as mulheres? Mas hoje, a gente já tem uma outra visão dessa coisa de climatério, menopausa e tal. A gente vê mulheres com mais de 40 hoje iniciando uma nova vida. Você nunca viu isso na história da humanidade. Nunca houve uma mulher de 40 como há agora, com a possibilidade de uma vida produtiva, boa, com saúde e alegria por mais 20 anos. E agora já criou os filhos, já fez isso, já a vida está noutra. Você tem que resgatar os seus sonhos. Por isso eu trouxe para falar sobre climatério para você 2 expertos na matéria. A doutora Dolores Pardini, que é médica endocrinologista e professora da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, e o Dr. César Eduardo Fernandes, que é um dos autores do livro Travessia, né, que nós estamos distribuindo gratuitamente para você. Basta ligar para 288-6098 que você ganha o livrinho aqui, deixando seu endereço na secretária. E nós vamos ver como é que é, afinal, essa fase da vida, da nossa saúde, da mulher, depois dos 40. Doutor César, antigamente era assim mesmo? Os médicos achavam mesmo que a gente ia sofrer tudo aquilo? Boa noite, Isabel. Dizer da minha satisfação de estar aqui e de que nós podemos trazer boas novas. Acho que essa aqui é a questão importante, não é? O seu programa fala de saúde e nós, então, vamos colocar o contraponto da doença para dizer de que maneira a gente pode evitar de chegar na doença. Não é? A menopausa e a falta de hormônios que se segue a menopausa, ela traz uma série de consequências que nós poderemos listar a seguir. Mas hoje, uma mulher adequadamente acompanhada, em que tem hábitos de vida corretos, mulher que possa ter uma alimentação correta e que possa ter uma boa assistência médica, inclusive fazendo a terapêutica de reposição hormonal, pode evitar de ter essas consequências. Hoje a menopausa, seguramente, ela não tem o significado que tinha tempos atrás, isso para responder objetivamente o que você está me perguntando. Porque a menopausa antes era vista como um momento muito difícil, muito deprimente na vida da mulher, né? Hoje a gente pode ver como um renascer mesmo, né? Como é que você vê isso, Dolores? A menopausa deixou, né, muito tempo de ter a conotação de doença, porque devido ao aumento da longevidade da mulher, aos melhores recursos médicos, hoje a mulher que em média entra na menopausa ao redor dos 50 anos, com uma perspectiva de vida até os 80, ela acaba vivendo 1/3 da vida dela num estado de deficiência hormonal, né? Ela acaba vivendo em torno de 30 anos, 25 a 30 anos na menopausa. Então é muito importante que a qualidade de vida dela seja muito boa, porque é 1/3 da vida dela. Mas vivendo com deficiência hormonal mesmo, né, doutora? Deficiência fisiológica, porque os ovários param de secretar o hormônio feminino, que foi muito bem explanado pelo Dr. Eliano. Porém, agora, com os recursos que nós temos na reposição hormonal, essa deficiência, além de promover o bom humor, que o colega ressaltou, ele previne uma série de manifestações que, no passado, eram muito desastrosas, né? Quer sejam a osteoporose, a doença cardiovascular, a própria demência, né? Que hoje a gente sabe o estrógeno é um fator de proteção, o próprio envelhecimento, né? O próprio envelhecimento da mulher. Então, com todos esses recursos, ela consegue uma qualidade de vida muito boa. Que bom, né? Vamos terminar o século com mais qualidade de vida nas mulheres. E acho que aproveitando o gancho do que a doutora Dolores colocou, quer dizer, a mulher que chega aos 50 anos, é importante que se registre isso, ela tem uma longa expectativa de vida. Isso é um fato novo, né? Nós aprendemos isso ao longo desse século. Nos séculos anteriores, e mesmo na primeira metade do século, não era assim. Por isso que menopausa tem essa conotação de fim, de encerramento de vida. Por quê? Isso? Porque a menopausa coincidia, no mais das vezes, com o final da vida das mulheres, né? Na França, por exemplo, em Paris, para citar um local desenvolvido para a época, no início do século, a expectativa de vida das mulheres era de 50 anos de idade. Não é? Ou seja, a mulher tinha menopausa e morria. Não é? Hoje, uma mulher que tem a menopausa, como disse, repito, a doutora Dolores, ela tem uma expectativa de vida de mais 25, mais 30 anos. Ou seja, nesse momento, ela pode iniciar
novos projetos, nessa nova etapa de vida, projetos de longa maturação, não são projetos de 1 ano, 2 anos, não, projetos de longa maturação, coisas que eventualmente a vida não lhe propiciou fazer em anos anteriores, as suas atribuições não lhe permitiam. Essa mulher estava voltada a cuidar da família, dos filhos, do marido, a fazer um patrimônio que lhe permitisse ter uma vida melhor, propiciar uma vida melhor à sua família, e essa mulher deixou de fazer algumas coisas. Hoje ela chega na menopausa com boas condições de saúde, com instrumentação terapêutica que permite manter essa condição de saúde, e ela pode então tocar a sua vida na plenitude do que é viver, com uma sexualidade bem posta. Enfim, é por isso que hoje há grande interesse por esse contingente cada vez maior de mulheres saudáveis, bonitas, felizes, produtivas para si e para o seu meio, que chegam em número cada vez maior na menopausa e nos anos que se seguem. Quer dizer, então a gente tinha um quadro assim, antigamente a menopausa ou era o fim da vida ou era um sinônimo de um momento de doença, tristeza, depressão. Hoje a gente pode ver isso como retomar da nossa própria vida, como colocar a mulher em primeiro lugar, que a mulher sempre se coloca lá no fim, porque ela tem outras coisas na frente, filhos, marido, família, etc. A gente pode ver isso. Agora, como tudo, né? Se fala muito em reposição de hormônio, mas a gente sabe que as mulheres têm uma bronca danada com o hormônio, porque o hormônio na cabeça das mulheres significa engordar. Isso é verdade, doutora Dolores? Os benefícios da terapia de reposição hormonal, eles são incontestáveis na atualidade, com os diversos estudos que a gente já tem acesso. Porém, a aderência ainda é muito pequena. Mesmo em países de primeiro mundo, em torno de metade das pacientes abandonam a terapia nos 3 primeiros meses. Isso se deve provavelmente a uma falha do próprio orientador em explicar exatamente do que se trata a terapia de reposição hormonal. E se considera o ganho de peso, o temor do ganho de peso, a segunda causa de abandono da TRH. Preenche mais ou menos 20% das pacientes que abandonam a TRH. No entanto, isso não tem nenhum subsídio científico. Realmente não tem. O que existe é que no processo do envelhecimento do ser humano, vai havendo uma queda do consumo metabólico. Então, o que nós gastávamos na infância, na adolescência, ou mesmo durante a fase reprodutiva de calorias para uma determinada função, com o envelhecimento isso cai. Se admite que há uma queda a partir dos 40 anos de 2% da taxa metabólica por década. O que é bastante. Né? Isso, trocando em miúdos, se você mantiver a mesma dieta e a mesma atividade física, você vai engordar 1 quilo por ano. Eu queria mudar a dieta e a atividade física. Eu queria fazer uma contribuição, acho que o que a doutora Dolores está falando é muito importante. Existem estudos de vários autores, nós próprios temos estudos de longo tempo, comparando mulheres que fazem tratamento hormonal contra aquelas que não fazem, e observamos que a alteração de peso, as mulheres tendem mesmo a ganhar peso, não difere quando ela está em reposição hormonal comparada com a que não está. Mas existe um fato muito importante, que é a distribuição corporal. Exatamente. As mulheres que não fazem reposição hormonal tendem a concentrar essa gordura que ganham ao longo dos anos que se segue a menopausa mais no abdômen, mais nas vísceras, e ficam com uma gordura do tipo masculino, a chamada gordura androide ou distribuição gordurosa em maçã. Ao passo de que a mulher que faz a reposição hormonal na pós-menopausa, ela faz uma distribuição mais do tipo pera, ou seja, distribuindo mais gordura no quadril, que é uma silhueta mais do tipo feminino. Há um ganho estético, portanto, embora o propósito da terapêutica de reposição hormonal não seja esse. Essa redistribuição gordurosa faz com que as mulheres tenham mais saúde. A gordura mesentérica, aquela gordura abdominal, aquela gordura do tipo barril ou pera, que dá tanto desconforto às mulheres, ela tem um risco metabólico muito maior. Essas mulheres têm mais risco de ter diabetes, de ter infarto do miocárdio. Então, a terapêutica de reposição hormonal, no que diz respeito à redistribuição gordurosa, ela é bastante benéfica às mulheres. Quer dizer, muda a forma do corpo, então, sem também, dúvida, né? Fica com uma silhueta mais feminina. As mulheres, elas precisam se dar conta do seguinte: talvez o maior recurso terapêutico que elas tenham ganho nesses últimos 10, 15 anos, após a menopausa, é a terapêutica de reposição hormonal. Ela tem vantagens, tem desvantagens, tem que ter indicação estritamente médica, não é um modismo, não é um tratamento cosmético, é um tratamento que visa conservar a saúde. Verdade é que as mulheres ganham do ponto de vista cosmético também. A pele fica melhor, o colágeno da pele melhora,
a pele fica mais hidratada, elas ficam mais bonitas, embora esta não é a direção do tratamento. A direção é o tratamento médico. Essas mulheres têm menos risco de ter infarto, menos risco de ter osteoporose, têm uma vagina mais elástica, com maior capacidade de responder à estimulação erótica, com lubrificação vaginal, permitindo uma relação mais confortável. Enfim, tem uma série de benefícios consagrados em que um médico que esteja atendendo essas mulheres pode discutir adequadamente e, como um alfaiate, escolher aquele modelo de terapêutica de reposição hormonal que seja mais adequado para aquela paciente. Quer dizer que, em resumo, né, doutora, a terapia de reposição hormonal vai evitar algumas doenças, osteoporose, tentar prevenir, não engorda, minha amiga, o que engorda é o tempo mesmo. Não é só o tempo, eu acho que isso é importante, que a TRH, apesar dos benefícios incontestáveis, ela tem, a pessoa, o ser humano, tem os processos inerentes ao envelhecimento. E um deles é essa modificação na composição corporal, é a baixa de queima de calorias. E não adianta ficar culpando e que você tem recursos, né? Uma dieta adequada, atividade física, não é mesmo? Isso mesmo. Juntamente com a TRH. Acho que é importante dar ênfase a isso, Isabel. É muito importante. A terapêutica de reposição hormonal não faz tudo sozinha. A mulher tem que fazer a parte dela. Ela tem que fazer dieta, tem que fazer exercício. Mas como o Dr. César mesmo disse, é o maior ganho terapêutico, né? Sem dúvida, estou absolutamente convencido disso. Então, é isso aí. Doutora Dolores Pardini, muito obrigada pela sua presença. Dr. César Eduardo Fernandes, muito obrigada. E para você já sabe, a gente volta nesse horário, na semana que vem, com mais saúde feminina e muita saúde e alegria. Tchau. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. 25ª hora, um programa interativo onde você participa e dá sua opinião sobre temas polêmicos. 25ª hora, de segunda a sexta, à meia-noite. Saúde feminina. Oferecimento. Organon. O desafio em ser completo. O programa Saúde Feminina, uma discussão super interessante sobre gravidez na adolescência, métodos anticoncepcionais e educação sexual nas escolas. Você não pode perder. Começa às 19 horas. Oferecimento. Organon, o desafio em ser completo.